Hoje o nosso tema é daqueles em que conhecimento não é só poder, é, na verdade, sobrevivência. Vamos falar da segurança em espaços confinados e principalmente do treinamento obrigatório, que é a primeira e a última linha de defesa de quem trabalha nesses ambientes. Bom, vamos mergulhar nisso. Olhando assim de primeira, parecem lugares bem diferentes, né? Um guarda grãos, o outro líquidos e o terceiro fica debaixo da terra. Mas todos eles compartilham uma característica bem perigosa, que os coloca na mesma categoria de altíssimo risco no mundo da segurança do trabalho. E aqui está a resposta. Todos eles são o que a norma regulamentadora 33, a famosa NR33, chama de espaços confinados. A definição oficial é bem clara. Não são lugares feitos para uma pessoa ficar lá por muito tempo, entrar e sair é complicado, e o ar lá dentro pode se tornar um problema seríssimo muito rápido. E quando a gente fala em problema seríssimo, os riscos são bem reais e variados. A asfixia por falta de oxigênio, por exemplo, é uma das principais causas de acidentes. Mas o perigo não para aí, não. Tem também o risco de gases que podem pegar fogo ou explodir, substâncias tóxicas que envenenam e até a chance de soterramento pelo material que está lá dentro. E foi justamente para enfrentar esses perigos de frente que a NR33 foi criada. Ela não é só um monte de regra burocrática, não. É, na verdade, um verdadeiro manual de sobrevivência pensado para estruturar cada passo do trabalho e garantir que esses riscos sejam todos controlados. Agora, a segurança nesses locais não depende de uma pessoa só. É um trabalho de equipe, um esforço conjunto, onde cada um tem um papel muito bem definido e uma responsabilidade que vale vidas. Vamos conhecer quem são esses protagonistas. Aqui é muito importante entender a diferença entre duas funções essenciais. De um lado está o supervisor de entrada. Pensa nele como o cérebro da operação. É ele quem analisa, testa e autoriza a entrada com a permissão de entrada e trabalho, a PET. Do outro lado, temos o vigia. Ele é a linha de vida da equipe, o anjo da guarda que fica do lado de fora, monitorando tudo e pronto para ordenar a saída ao primeiríssimo sinal de perigo. Certo. E como a gente garante que o supervisor, o vigia e todos os outros saibam exatamente o que fazer? A resposta está no coração da NR33, um programa de treinamento que não é opcional, ele é rigoroso e obrigatório. Então, o ponto central é este. A regra é absoluta. A NR33 proíbe, sem qualquer exceção, que qualquer pessoa trabalhe num espaço confinado sem ter passado por um treinamento específico para isso. Aqui não tem espaço para improviso, porque o que está em jogo são vidas. A norma é bem clara sobre as cargas horárias para cada função. Olha só a diferença. Os trabalhadores autorizados e os vigias, eles começam com 16 horas de treinamento inicial. Já a equipe de resgate, por exemplo, precisa de um treinamento ainda mais puxado. E todo mundo, sem exceção, precisa de uma reciclagem de tempos em tempos para manter o conhecimento e as habilidades afiadas. Vamos focar um pouquinho nesse número, 40 horas. Essa é a carga horária inicial exigida para um supervisor de entrada. 40 horas é o equivalente a uma semana inteira de trabalho, dedicada só a aprender como gerenciar riscos, como preencher a documentação e, claro, o mais importante de tudo, assumir a responsabilidade direta pela segurança de uma equipe inteira. É um investimento de tempo que mostra o peso dessa função. E é muito importante entender que esse treinamento não é só ficar sentado numa sala de aula. A norma exige, de forma bem explícita, que pelo menos metade da carga horária seja de exercícios práticos. Isso quer dizer simular entradas, usar equipamento de resgate, medir a atmosfera em cenários que imitam a realidade. É transformar o conhecimento do papel em habilidade de verdade, daquelas que salvam vidas. Então, para quem vai efetivamente entrar no espaço confinado ou ficar de vigia lá fora, o conteúdo é focado nos fundamentos da sobrevivência. Como identificar um risco, como os equipamentos funcionam, o que é a tal da permissão de entrada e trabalho e, claro, o que fazer numa emergência até a ajuda especializada chegar. Já os supervisores, bom, eles vão muito além. Além de dominar tudo o que os outros aprendem, eles precisam entender a legislação a fundo, gerenciar programas complexos, como o de proteção respiratória, e conhecer as operações de salvamento em detalhe. A responsabilidade é muito maior e o treinamento, claro, reflete isso. Ok, vamos seguir em frente e ver como todo esse conhecimento se transforma em ação no dia a dia. Como é que a teoria da sala de aula vira prática segura lá no campo de trabalho? A resposta está toda concentrada neste documento aqui, a PET, a Permissão de Entrada e Trabalho. Ela é a grande ponte entre o treinamento e a execução segura do serviço.
Dá para pensar nela como um checklist final, uma autorização formal que só é assinada depois que cada requisito de segurança, tudo aquilo aprendido no curso, foi devidamente checado. O processo é super metódico e segue uma lógica de segurança bem clara. Primeiro, se analisa o risco, depois, se medem os gases. Se estiver tudo certo, o supervisor emite a patch. Durante o trabalho, o vigia não tira o olho. E no final, a permissão é fechada oficialmente. Cada um desses passos é uma barreira de proteção. Chegando aqui no final da nossa análise, fica bem claro que trabalhar com espaços confinados é muito mais do que só uma tarefa técnica. É uma responsabilidade gigantesca, uma responsabilidade com vidas. Essa citação da própria norma resume um princípio que é a base de tudo. Ninguém trabalha sozinho. Essa regra que proíbe o trabalho individual ou isolado é uma das mais importantes, porque ela garante que sempre vai ter alguém olhando, monitorando e pronto para ajudar. Isso tudo nos traz de volta ao nosso ponto principal. O certificado na parede é importante, claro, para cumprir a lei, mas o valor de verdade do treinamento da NR33 é o conhecimento prático, é a competência que ele desenvolve. É isso que, no fim das contas, garante que cada pessoa da equipe possa voltar para casa em segurança. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Procedimentos e regras são essenciais, não há dúvida. Mas será que a segurança máxima não vem da combinação desses procedimentos com uma cultura forte, onde cada um se sente responsável não só por si, mas pela equipe inteira? É algo para se pensar.